com o meu canal sobre esse moto é terapia ou não. Tudo é terapia. Tudo que te faz bem, se faz bem é terapia. Olá, tudo bem? Sou Gabriela Tuchê, sou psicóloga, terapeuta familiar e de casais. Bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema que você pode não conhecer muito, mas é um tema muito comum no nosso meio, no meio das terapeutas, das psicólogas, que é pertencer e diferenciar. Mas, Gabriela, o que vem a ser isso? Quando nós nascemos na nossa família de origem, nós pertencemos à nossa família, não é verdade? Nós somos filhos, nós somos netos, nós somos irmãos, nós pertencemos. Por isso, também é muito importante a gente ressaltar que o filho adotivo, ele já nasce com dificuldade de pertencimento. Por quê? Porque um filho nascido da mãe, do ventre da mãe, geralmente tem fotos da gravidez, tem fotos da barriga, tem fotos da amamentação. Então, isso já é uma forma de pertencer. Quando o filho é adotivo, ele não tem essas fotos, ele não participa de alguns momentos das fotos da família, a menos que, mesmo quando ele é adotado ainda bebê, ainda assim, não tem fotos de barriga, não tem fotos de amamentação. Então, ele já, não sei se vocês conhecem, mas geralmente a criança que é adotiva, é como se ela já sentisse que ela é adotiva. Por mais que às vezes não seja dito, não seja falado, ela se sente de uma forma diferenciada. E o pertencer é exatamente isso. Nós pertencemos a um ciclo, nós pertencemos a um sistema, como é a abordagem a que eu trabalho, que nós falamos dos sistemas. Então, nós pertencemos a alguém e a algumas pessoas que são a nossa família de origem. Nós pertencemos a pai, mãe e os nossos irmãos. À medida que nós vamos crescendo, que nós vamos passando as fases que existe, a fase da infância, que é a fase onde a gente aprende, onde a gente começa a ler, a estudar, a entender, a conhecer, a questionar, a perguntar. Depois vem a fase da pré-adolescência ou hoje adolescência, que hoje a adolescência ela inicia um pouco mais cedo. Então, existe aí a fase da adolescência, entre os seus 11 e 12 anos, onde começam os questionamentos, onde começam as discordâncias, o acho que sei muito. E aí pode haver, então, desses pais, uma dificuldade de entender que esse filho só está passando por uma fase. Às vezes a gente começa como pais e começa a se preocupar e achar que o filho está em crise, que alguma coisa está acontecendo, mas às vezes nem é isso, às vezes é apenas uma fase de adolescência, uma fase que é realmente questionadora, uma fase que é uma fase que o adolescente ele passa dele com ele mesmo numa fase de mudança, de metamorfose, de crescimento, mudança de voz, mudança de corpo, mudança de comportamento. Então, ele com ele mesmo já está aí numa dificuldade de adaptação, que às vezes é apenas só isso, uma fase de adolescência. E aí vem a fase adulta. Hoje nós conseguimos ver que a fase adolescência ela tem começado um pouco mais cedo e tem se estendido um pouco mais até os 24, 25 anos às vezes. E depois vem a fase jovem. O jovem é aquele que não é ainda um adulto, mas já está começando a caminhar para isso. Ele já é um jovem adulto. Ele está se encaminhando para uma fase onde ele já começa a ter a sua individualidade financeira, a sua individualidade emocional. E aí é onde se deve iniciar
desde o momento em que a gente começa a se desvincular a diferenciação. Então você pertence a uma família, mas você começa a ter o seu gosto, começa a ter as suas atitudes, começa a ter as suas escolhas, começa a ter a sua direção, as suas decisões, a faculdade que você quer fazer, o trabalho que você quer ter. Na verdade, isso deveria se iniciar num período ainda da adolescência. Mas como a adolescência é um período de transição, mas que isso não passe do final da adolescência para o início da juventude, que é o ideal, que é a pessoa começar a aprender que ele tem pai, tem mãe, tem irmãos, que ele tem uma base, aprendeu tudo, cuidou, o pai e a mãe cuidou, ensinou, direcionou, mas que ali ele começa a tomar as suas atitudes, a ter as suas escolhas, não mais a dos seus pais e a dos seus irmãos. Ele precisa ter essa diferenciação, ele precisa se sobressair, não é ser melhor, não é ser maior, não é crescer mais do que ninguém. Apesar disso acontecer muitas vezes, e muitas pessoas, por não se diferenciarem, têm essa dificuldade. Elas têm uma dificuldade de pertencimento muitas vezes, e às vezes têm uma dificuldade de diferenciar. Dificuldade de pertencimento é quando você tem um sentimento de abandono, sentimento de rejeição. São sentimentos que fazem com que a gente se sinta não pertencente à família. E muitas vezes é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de crescimento emocional. Eu sei que é algo que às vezes a gente pode não entender com facilidade, mas é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas não conseguem romper na vida emocionalmente falando e muitas vezes também financeiramente falando. O pão tá lá em cima da geladeirinha. Eu já deixei lá exatamente. Eles podiam deixar o pão para você. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram terapia, procuram uma ajuda porque estão com dificuldade nessa fase, ou mesmo que já tenham passado por ela, já estejam nos seus 40, não tem idade para isso. E ainda não se diferenciou, e ainda está preso lá nos pais, nos irmãos, ainda está muito emaranhado, como a gente chama, muito misturado, muito ali sem saber quem é quem. Ah, eu tô fazendo essa faculdade porque meus pais gostariam que eu fizesse. E aí às vezes está infeliz em relação a isso. Ou então um filho ou uma filha que se sentiu muito preterido, muito rejeitado, e aí não se sente pertencente àquela família. Então ele tem dificuldade de se diferenciar, de crescer, de evoluir, de passar para uma nova fase, de romper na vida, porque ele não se sente pertencente àquela família. E isso é muito importante. É um tema complexo, é um tema que vocês podem ter um pouco de dificuldade, mas é um tema muito interessante que a gente precisa aprender mais a respeito. E eu me coloco aqui à sua disposição se você quiser. Pode nos mandar a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Esse é mais um vídeo do nosso canal. Não deixe de dar o seu like, de curtir e de nos acompanhar nas redes sociais. Eu sou Gabriela Tuchê, psicóloga, terapeuta familiar, e você é muito bem-vindo. Até o próximo vídeo.